ainda na área da economia. O senhor tem falado muito, né, em defesa do nosso parque industrial, né? Uma política de estímulo a esse parque industrial. Mas quando o senhor foi ministro da Fazenda, lá atrás, o senhor reduziu alíquotas de quase 500 produtos. Teve aquele protocolo lá de Ouro Preto, com o Mercosul, que também quer dizer, não há uma certa contradição entre aquele ministro que reduziu a alíquota, ou seja, permitiu uma importação maior, e esse ministro que quer proteger essa indústria? De jeito nenhum. É a mesma pessoa, só que essa lembrança é muito relevante porque mostra o meu pragmatismo. Para servir ao interesse nacional, eu não tenho um patrão. Uhum. Então, o que aconteceu no dia que eu assumi o Ministério da Fazenda? No dia que eu assumi o Ministério da Fazenda, o Brasil estava trabalhando a 3 turnos, 100% de capacidade da indústria nacional ocupados, trabalhando de noite, o país chegando ao pleno emprego, que é uma taxa ao redor de 3,5%, 4% do coisa, e ágil, fila, desabastecimento em tudo quanto. Lembra da famosa contribuição que eu dei aos anais da economia mundial? Quem compra carro com ágil é otário. Foi só contribuição. E ali o Plano Real estava indo para o brejo. Da mesma doença que matou o cruzado, reindexação e tal, aumento de preço e cobrança de ágio. E aí a inflação que tinha sido 0 em julho no lançamento foi 3 em agosto, quando eu assumi. Eu digo, nessa situação de 100% de capacidade instalada ocupado e demanda maior do que oferta, só tem uma alternativa, um choque de oferta. Abrir e importar do estrangeiro aquilo que está faltando, porque a indústria está plenamente ocupada. Aquilo foi uma providência de emergência, como tal anunciado na data por mim. O que acontece? Na sequência, o Brasil tinha compromisso com o Fernando Henrique de desenhar as reformas, de fazer uma política industrial de comércio exterior, de escolher os protagonismos globais do Brasil, e o Fernando Henrique joga isso tudo na lata do lixo e assina a ALCA. A ALCA era simplesmente uma área de livre comércio com as Américas que destruiria 100% da indústria brasileira. Aí está uma das razões pelas quais eu precocemente rompo. Fui um dos fundadores do PSDB, o primeiro e único governador eleito pelo PSDB no ano 90, ajudei a fazer a consolidação do Plano Real, fui eleitor protagonista do Fernando Henrique e rompo, e vou embora para o estrangeiro. Escrever, ler, poetar, dei por encerrada a minha contribuição na vida pública, que nunca foi meio de vida para mim. Agora, definitivamente, não é o caso brasileiro. Veja o que está acontecendo, Marcelo. Nós estamos alimentando a ilusão de que um país que tem aspirações modernas, toda a eletrônica que está nos acompanhando aqui, tudo importado. Toda a química fina dos nossos remédios, para ser mais exato, 80% importado. Toda a microinformática, todas as telecomunicações, todos os meios de diagnóstico médico, as fibras das roupas que não amassam mais, tudo importado. E aí o Brasil cresce 2 pontos, dá 150, 130 bilhões de dólares de buraco na balança de pagamento, porque nós estamos alimentando a ilusão de pagar essa vida moderna com soja bruta, milho, minério de ferro natura e petróleo bruto. Essa conta não fecha. A sua solução vai na linha da lei de reserva de mercado de informática, criação de grupos protegidos por barreira tarifária alta, por dinheiro subsidiado. Quer dizer, como é que vai na linha da inteligência, em linha com as melhores práticas internacionais e consultando o melhor interesse da sociedade brasileira. Eu estava dizendo, fecha a conta, você paga eletroeletrônico, informática, novos materiais, química fina, o Brasil de capital. É um país só um fechado. Minutinho. Não é fechado o Brasil. O Brasil é mal cuidado. Nós não temos política industrial de comércio exterior. Nós somos mais fechados onde não devíamos. Reagentes para laboratórios de ciência e tecnologia do Brasil. Fechadíssimo. Não tem rival nacional, não tem pretensão de tê-lo. E tem material ótimo. Eu tive que contrabandear um microscópio para o hospital de Sobral fazer neurocirurgia, porque esses malucos aqui, que não tem precedente, não tem competidor internacional, fica lá a burocracia, né, daí gente morrendo. Então, não me confunda, deixa eu tentar explicar aqui uma coisa. A frase básica é, por que nós temos que ter uma indústria? Por quê? Porque o nosso modo moderno de viver consome manufaturado. E manufaturado, desse nível de sofisticação, custa muito mais caro do que produtos in natura. Essa conta não fecha. Quebrou o Fernando Henrique por quê? Quebrou a Dilma por quê o Brasil? Porque cresceu um pouquinho, explode a importação. Quando as commodities vão bem, nós estamos vendendo um barril de petróleo a $110 quando o Lula surfou na popularidade. Quando a Dilma foi derrubada, vendemos o mesmo barril por 30.
Aí vai entender. Isso. Posso terminar? Então a ideia é o seguinte, não é fechar mercado, ter reserva, não sei o que, então é escolher alguns protagonismos globais para o Brasil ter, na troca internacional, como pagar a conta de manufaturado. Eu estou escolhendo Você vai escolher setores que serão protegidos e beneficiados pelo governo para ficarem fortes. Perfeitamente. Os campeões. Posso dizer que não. Aí que está. Isso significa... Você fazer, por exemplo, a política de campeões nacionais para financiar gangster do setor de proteína animal. Eu quero falar da sua proposta, quero entender. Eu gostaria. Se eu puder. Não, é porque a gente. Isso aqui é uma entrevista, eu tenho que fazer pergunta e ouvir a resposta. Quando o senhor vai para outro lado. Então pergunte se eu torço para o Flamengo ou para o Fluminense, que eu peço desculpa ao Lupe e digo que torço para o Flamengo. Aí é simples. Aí vai ter Veja, mas peraí um pouquinho. Você tem uma posição hostil a esses conceitos. Eu estava meio solitário no debate brasileiro, mas agora eu estou chamando o testemunho do Mr. Trump. Chega a ser pitoresco. O Mr. Trump proíbe a China de comprar a Qualcomm, o Mr. Trump proíbe a China de comprar uma empresa de semicondutores, o Mr. Trump faz tarifas contra o aço brasileiro, o Mr. Trump faz tarifa contra o alumínio brasileiro, o Mr. Trump faz tarifas contra o aço europeu. Isso que é E o acompanhado. Mr. Trump está errado e nós brasileiros estamos certos. Eles são a maior indústria do planeta Terra e nós, um país que está se desindustrializando numa conta selvagem, na experiência do capitalismo mundial não tem precedente, nunca se viu, o Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos 3 anos, Miriam. 13 mil indústrias foram fechadas, 1.300 no último ano. Não fecha a conta. Então quais são os complexos? Você pega o balanço de pagamentos do país e dali tira um critério. Petróleo, gás e bioenergia. Faz sentido o Brasil, que inventou de forma mais relevante, sob o ponto de vista de escala, biocombustível como etanol, ser importador líquido de álcool do estrangeiro? Nós estamos pirando. O Brasil, a elite brasileira enlouqueceu. Pois bem, o Brasil hoje tem 30% de capacidade instalada, ociosos em refino, que nós dominamos o ciclo tecnológico completo, e estamos importando óleo diesel e gasolina dos Estados Unidos. Nós estamos comprando um semi-elaborado dos Estados Unidos. Já é quase 15% das exportações americanas para o Brasil. Nós piramos. Nós enlouquecemos, a elite brasileira está navegando na maionese. Quais são os outros? Os outros. O complexo industrial da saúde. O Brasil gastou, estes últimos 12 meses, importando do estrangeiro, Merval, com dinheiro público, 17 bilhões de dólares, gerando emprego em coisas que estão patente vencida, prótese, cama de hospital, remédio, meio de diagnóstico médico, tudo que você faz no Instituto de Engenharia Reversa, do lado da Universidade de Montes Claros, e incuba as empresas dos garotos com a compra governamental. Sobre saúde, exatamente. Me explica como é que o senhor mudaria isso. Compra governamental que está protegida pelos acordos do Brasil na OMC, garante. O dinheiro já está ouvindo a conversa, tecnologia é do mais simples para o mais sofisticado. Você vai produzir aqui o que exatamente? Tudo que a gente puder produzir. Na área da saúde? Na área da saúde. Vamos virar um complexo global de saúde. Os insumos na área de saúde, é isso? Os insumos é um pouco mais grave. Eu não estou falando de matéria-prima, porque é um pouco mais grave, porque está meio que comoditizando, está virando meio commodity. E também já não é aí tão grave o valor, embora seja constrangedor para um país como o nosso, depender de princípios ativos chineses, norte-americanos, para imunizar nosso povo. Só um minutinho, porque são 4, eu só falei isso. O terceiro é o seguinte: a agricultura mais agressivamente competitiva do planeta Terra, que é a nossa, importa todos os fertilizantes do estrangeiro, todos os defensivos agrícolas do estrangeiro, como nós podemos matar 10 coelhos de uma só cajadada. Por exemplo, fazer com a Embrapa toda uma nova geração de defensivos agrícolas biológicos, defensivos agrícolas orgânicos, que nós temos capacidade já bem avançada tecnologicamente na Embrapa, que está aí em Pandaré, que sem orçamento, e ela vai voltar a ter protagonismo central no Brasil. E, por fim, o complexo industrial da defesa. Por que as pessoas acham que eu sou agressivo com o negócio da Embraer? Porque nenhum lugar do mundo aceita uma operação absurda como essa. O senhor era ministro quando ela foi privatizada? O senhor era ministro quando ela foi privatizada? Nada contra ser privada. Mas você sabe que ela foi privada, vendida comprada nada por um banco ser privada. para fundos. Hoje ela pertence a fundos. E a Qualcomm é estatal americana, Miriam Leitão? Minha querida. Não, eu só estou perguntando. Eu estou só respondendo. A Qualcomm, eu estou querendo entender o candidato. O leitor do Globo. Então vamos lá. Que estudos o senhor fez em relação à Embraer para tomar essa posição? O senhor tem estudos ou é uma coisa genérica? Tem estudos. Vou lhe dar só a ponta do iceberg.
que aqui é a questão de protagonismo tecnológico, né? De algum protagonismo tecnológico. Nós só temos Petrobras e Embraer nesse momento, mais nada. E potenciais nesses outros setores. Na Embraer é o seguinte, o KC-390 é um super cargueiro que é uma joia tecnológica. Ele faltam 700 horas de voo para homologar e tem uma fila no mercado prospectado, segundo os especialistas, os estudos que eu tenho, de 20 bilhões de dólares. O outro projeto, eu fui à Suécia por causa disso. O outro projeto é o Gripen. Na primeira vez na história do capitalismo mundial, por uma coincidência que não vai ter duas desse século, a Suécia, que tem um tamanho do Ceará, não cabe mais em dinheiro, não cabe mais em inteligência tecnológica, resolveu procurar um parceiro global. A Força Aérea Brasileira encomendou os caças Gripen e a Suécia topou entregar o pacote tecnológico sem nenhuma reserva. Estamos falando aqui de propulsão, estamos falando de microeletrônica, com todo um compromisso de verticalizar no Brasil a produção disso daí. E aí a encomenda já está aí, o Brasil se transforma numa plataforma global para a Saab e dominaríamos o mercado de vários clientes preferenciais, numa conta incalculável de mais aí umas 3 dezenas de bilhão de dólares, do caça Gripen, com toda a verticalização tecnológica disso, inclusive para efeitos civis. Mas o acordo é na área comercial. O acordo é na área comercial, mas o Brasil, quando privatizou, preservou uma Golden Share. Golden Share, Golden Share, para quem não conhece, é uma ação que dá ao Estado Nacional Brasileiro a capacidade de veto, o direito, dentro da lei, dos contratos, de vetar. E eu, honrada e corretamente, preservando a melhor tradição do Brasil, fiz uma carta do meu próprio punho para o presidente presidente da Embraer e para o presidente da Boeing, pedindo, humilde e respeitosamente, que o Brasil, estando há 40 dias de escolher seus rumos estratégicos através da eleição do presidente, não consumasse esse negócio que tem efeitos graves sobre a segurança nacional. Se por acaso ele gentilmente, se for desfaço na mesma hora. Mas juridicamente a Golden Share brasileira permite que isso seja feito. Mas se for fechado agora. Os meus advogados darão um jeito, fica muito claro. Não façam, aliás, já anunciaram que não vão fazer. Se aí, fizerem, eu desfaço. Fez, a resposta foi que eles não muito cordialmente falou para mim, tomamos a Boeing. A Embraer não me respondeu. A Boeing disse os vassalos, os apátridas brasileiros, é que são os entreguistas. Volto a dizer, a Qualcomm é uma empresa de chips americana, privada, não tem Golden Share, não tem nada. Os chineses fizeram um takeover hostil para comprar a Qualcomm e o Trump baixou uma ordem e disse, não vende. Eles podem, o Brasil não pode. Então, deixa eu só entender. Aí tem outra empresa de semicondutores, que a China fez o takeover hostil para comprar, e o Trump, sem ter Golden Share, sem ter nada, isso não compra. Está proibido a venda. E o Brasil, que é um país que tem esse último lugar, fruto da inteligência, fruto da engenharia, fruto do esforço e do sacrifício de muitos brasileiros, e do financiamento público. E vamos entregar. Sabe por quanto? Por 5 bilhões. Mas o candidato, há quem diga que se não houver essa fusão, que a Embraer vai ficar fora da Isso é mentira. Mundial. Isso é mentira por 2 razões. Primeiro, sob o ponto de vista de aviação civil, a Embraer já é praticamente solitária na medida em que a Bombardier sucumbiu. A Embraer já é a maior empresa mundial de jatos civis de médio porte, que é um mercado que está em franca expansão. Por isso que a Boeing quer. Vocês acham que se a Embraer fosse uma coisa minimamente ruim, a Boeing não estaria aqui comprando, fazendo um assalto com apoio do governo americano? Isso é para subordinar o Brasil. A Bombardier não sucumbiu, ela se aliou aos europeus. Se aliou. Olha, quando você vê um pequenininho se aliando com um grandão, sabe que ele foi comprado. Mas, saiba que ele foi engolido. Deixa eu mudar radicalmente de assunto.